Vocês estão felizes, sim ou não? Sim. Estão sedentos da graça de Deus? Quando eu entrei aqui nessa igreja, nesse seminário, eu falei: Senhor, eu quero um pedacinho do céu aqui na terra nessa noite. Amém? Quem está comigo? Dá uma glória a Deus. Amém. Que maravilha, meus irmãos. A sede de Deus é imensa pelas nossas almas. Deus, Ele deseja dar o melhor para nós. Deus quer dar graças tremendas ao nosso coração, mas depende de nós querer estar aberto a receber tudo que Deus tem a nos entregar. Santo Agostinho dizia que Deus tem sede, que tenhamos sede dele. A sede de Deus é imensa, para que desperte na nossa alma esse desejo, esse querer estar na presença do Senhor, querer buscar mais do Senhor, querer sair dos nossos limites humanos, superar as barreiras, os bloqueios da nossa vida para alcançar a graça de Deus. A palavra diz que o céu é alcançado na violência, mas não é que a gente deve bater um no outro, não é isso. É a coragem, é a luta, é ser gladiador. São Paulo dizia: combatei o bom combate. É ser guerreiro na batalha pelo desejo do céu, pelo desejo de estar com Deus a todo instante, a todo momento. Por isso que esse tema, ele vem de encontro à nossa realidade nessa noite, ele vem de encontro ao teu coração. Essa é a nossa luta, a nossa busca, é a salvação que Deus nos oferece no alto da cruz. O tema é pecado e salvação, um tema que devemos trazer ao nosso coração de uma forma muito radical. Radicalidade, voltar às raízes, meus irmãos, é querer uma vida de santidade, é querer estar na presença do Senhor, e isso é muito sério. Hebreus 12:14 vai dizer: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, a qual ninguém pode ver a Deus. É impossível. Sem uma vida de santidade, sem uma busca com radicalidade por Deus, é impossível ver o Senhor. E mesmo nessa terra, somos chamados a ir em direção ao coração chagado do Senhor para ter essa experiência de amor, essa experiência de salvação. A igreja, ela é um meio de salvação que o Senhor instituiu para salvar o mundo. O mundo, ele entra pela igreja para chegar ao céu. O mundo precisa passar pela igreja para entrar no céu. Isso é salvação. Por isso a importância de sermos católicos apostólicos romanos, mas não de carteirinha, mas na alma, no coração, no testemunho de vida. Que maravilha! Como é bom ser católico, sim ou não? É bom buscar a graça de Deus, estar na presença do Senhor, lutar para estar na presença de Deus. Não é bom, meus irmãos? É isso que Deus quer. Se entendêssemos os sonhos de Deus, se entendêssemos essa sede do coração do Senhor de salvar a nossa alma, de nos santificar. E é nessa noite que vamos partilhar sobre essas maravilhas do Senhor. Vamos falar do pecado, denunciando o pecado. Precisamos urgentemente romper com o pecado todos os dias, romper com tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que ofende a Deus. Eu queria começar dizendo que Santa Catarina de Sena, ela dizia sobre o pecado o seguinte: homem algum pode fazer o homem pecar, demônio algum pode fazer o homem pecar. Ele peca por livre e espontânea vontade. É a liberdade do homem. E é nisso que vamos entrar nessa noite e entender o que o Senhor tem para os nossos corações. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo, sou da Paróquia Rainha da Paz. Para ficar mais fácil, a Paróquia da Dete, o pessoal já conhece. Sou da comunidade Nossa Senhora Aparecida, é uma das comunidades, agora são duas, é a Rainha da Paz, que é a matriz, e a comunidade Nossa Senhora Aparecida. Faço parte do grupo de oração Amor da Cruz, estou coordenador, sou aí membro desse grupo,
fundador desse grupo, que o Senhor colocou no meu coração como um grupo missionário, para partilhar da palavra de Deus, para levar aos corações a restauração, o seu amor, para compartilhar do seu amor. Já estou na caminhada há mais ou menos uns 20 anos, já faz tempo que eu falo isso, mas amém, glória a Deus, né? Os irmãos mais antigos aí me entendem. Irmãos, pega comigo aí a palavra, João capítulo 3, versículo 16, uma leitura muito conhecida, que fala muito aos nossos corações nesse tema pecado e salvação. João capítulo 3, versículo 16. Vamos entender o que o apóstolo João está narrando através dessa palavra maravilhosa aos nossos corações. Amém ou misericórdia? Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Amém? Eita glória! Vamos lá, meus irmãos. Versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único. Meus irmãos, essa palavra, primeiramente, vamos entender todo o plano de Deus para a humanidade. Deus sempre amou o mundo. Quem é o mundo? É o mundo lá fora? É o pecado? É a desordem? Não. Quando Deus fala do mundo, Ele está falando dos seus filhos. Deus está falando de nós. Deus amou a cada um de nós. Sempre fomos amados pelo Senhor. E voltando então, para que possamos entender a origem do pecado, até chegar na salvação que vem de Cristo, vamos entender lá em Gênesis, nas origens. Gênesis capítulo 3 vai narrar o pecado original. O pecado original. Adão e Eva, que estavam na presença de Deus, acabaram se corrompendo pelo pecado original. Qual é o pecado original? A maçã? Sim ou não? Não. A desobediência. Adão e Eva desobedeceram. Primeiro Eva, depois Adão. Desobedeceram por quê? A serpente, que era o animal mais astuto, convenceu Adão e Eva a desobedecerem a Deus. Eles foram tentados no jardim do Éden. É interessante que Santo Afonso ele vai dizer que se Adão e Eva tivessem orado no paraíso, eles não teriam caído em tentação. Eu acho isso tremendo, né? O poder da oração teria evitado o pecado original. Então, a serpente, tentando Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus. Uma história que nós conhecemos claramente. O do pecado original, da onde se originou o pecado original. Então, olha que interessante, Adão e Eva, eles viviam na presença de Deus. Todos os dias o Senhor se apresentava diante de Adão e Eva para falar com eles. Eles eram unidos ao Senhor, eles estavam na presença do Senhor. Era a graça que eles tinham, sendo os filhos de Deus. Eles estavam sempre na presença do Senhor. É chamado de graça indelével. É a graça da santificação. O homem, ele era santificado por Deus. O homem tinha a graça da perfeição diante do Senhor. Ele estava na graça de Deus, ele estava na presença do Senhor. Mas aconteceu a desobediência. Adão e Eva pecaram pela desobediência. A serpente astuta convenceu Eva e Adão a desobedecerem o Senhor.
a origem do pecado. Satanás, diabo, que no grego diabolos, é o divisor, é aquele que divide, que separa, aquele que traz a confusão, a intriga, aquele que traz o afastamento da graça. Então Adão e Eva, eles acabaram caindo na tentação, e o pecado original entrou no mundo. Todos nós, por herança, recebemos o pecado original. Todos nós recebemos o pecado original por herança. Nascemos com o pecado original. E ao longo dos tempos, o homem necessitava de Deus, o homem necessitava estar próximo do Senhor. Ao longo do tempo, o homem necessitava de um Salvador. Por mais que o homem buscasse se cobrir com o sangue dos animais, que era uma forma simbólica de purificação, eles se cobriam com o sangue do Cordeiro. Deus protegia o seu povo, Deus falava com o seu povo, mas mesmo com o sangue dos animais cobrindo a cada um deles, ainda não era o suficiente. Era necessário que o homem tivesse uma graça maior, que o Cordeiro, o Filho de Deus, morresse numa cruz, para que o homem fosse salvo do pecado, para que o homem fosse liberto do pecado. O catecismo da igreja vai dizer o seguinte: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. O pecado é a grande destruição da humanidade. O pecado é o que traz desordem. O pecado é o que traz a tristeza no coração do homem, é morte ao coração do homem. Por isso que o Senhor insiste tanto com o seu amor, com a sua misericórdia. É por isso que o Senhor, Ele enviou o seu Filho único para salvar a humanidade, porque através de Jesus o homem teria a experiência de salvação. Antes, o que o sangue dos animais não poderia fazer, mas de forma simbólica buscasse uma purificação para o homem, agora com o Cordeiro imolado, com o Filho de Deus morrendo numa cruz, o homem poderia novamente entrar no reino dos céus. Através da morte de Jesus na cruz, o homem teve a experiência de poder se voltar para Deus novamente, teve a experiência de ter a esperança da salvação, porque o homem, quando morria, ia para um local chamado Sheol, era a mansão dos mortos. O céu estava fechado para o homem, o céu estava fechado, o tanto que a palavra vai dizer que Deus colocou no jardim do Éden 2 querubins grandes, de 15 metros, um tocando a espada do outro, fechando o jardim do Éden. O homem não poderia voltar, mas através da morte de Jesus na cruz, o homem tem a oportunidade de se salvar, a graça de se salvar. O Salmo 51 vai dizer o seguinte: o pecado é a ofensa a Deus, pequei contra ti somente, pratiquei o que é mal aos teus olhos. E São Paulo diz aos Romanos: o salário do pecado é a morte. Então, a necessidade que temos da salvação de Cristo, mesmo Jesus morrendo na cruz, meus irmãos, é a necessidade de lutar. Mas João Paulo, se Jesus já morreu na cruz, de tal modo Deus amou o mundo, que enviou seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus morreu na cruz, qual é a minha situação então? Por que eu ainda peco? Por que eu ainda corro o risco de ir para o inferno? Porque através do nosso batismo, todo mundo aqui é batizado, sim ou não? Glória a Deus! Através do nosso batismo, tivemos a graça de ser perdoado do pecado original. O que recebemos de Adão e Eva, o pecado original, através do batismo, temos a graça do perdão
do pecado original. Você teve a graça, meu irmão, de ser perdoado do seu pecado original. Eita glória, que maravilha, João Paulo. Mas por que eu ainda peco? Porque ficaram as sequelas deste pecado. O apóstolo Paulo diz que somos inclinados, temos uma fraqueza diante da realidade do pecado. Então há uma necessidade da luta. E por isso que Deus, olha a graça do Senhor. Pelo nosso batismo recebemos as virtudes teologais: fé, esperança e a caridade. É a graça de Deus que é nos dada, é Deus nos preparando, nos fortalecendo para vencer o pecado. É Deus nos dando a graça de lutar, porque o homem sem a graça de Deus, ele não tem força. João 15,5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. O homem por si próprio, ele jamais conseguiria vencer o pecado, a tentação. Ele precisa da graça de Deus, ele precisa da experiência do amor de Deus no seu coração. Por isso o Senhor nos deu a graça do batismo. O batismo nos dá a graça do Espírito Santo, porque a luta não é mais física, a luta agora é espiritual. A luta é espiritual, meus irmãos. O pecado, ele é uma invenção angélica, por isso é tão difícil vencer o pecado. É uma invenção angélica, não foi criado por Satanás, porque Satanás não tem poder de criar nada, mas é uma invenção de Satanás, é a carta na mão de Satanás, é a grande arma do demônio para levar a humanidade para o inferno. Isso é terrível, é o pecado. O pecado é terrível, meus irmãos. São Boaventura dizia o seguinte: basta uma alma do inferno vir para a terra, que todos os habitantes da terra seriam contaminados e morreriam, devido a um enxofre de uma alma condenada. Isso é o que o pecado traz para uma alma. O catecismo da Igreja Católica vai nos dizer que basta um pecado mortal para que sejamos condenados ao inferno. Isso é terrível, meus irmãos. Por isso o Senhor tem sede da nossa alma, por isso o Senhor quer transformar o nosso coração, por isso o Senhor nos deu o Espírito Santo, porque se o pecado é tão difícil de vencer, somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele terá forças. Atos capítulo 1, versículo 8: mas descerá sobre vós o Espírito Santo para vos dar força. A força que vem do Senhor aos nossos corações, é a graça do Senhor que vem aos nossos corações. Santo Agostinho dizia que o pecado é uma revolta contra Deus, é o amor a si mesmo até o desprezo de Deus, é o egoísmo. Santo Agostinho dizia mais, que o orgulho é tão terrível que transformou um anjo num demônio. Satanás, que era um anjo de luz, ele se converteu às trevas pelo orgulho, porque queria ser como Deus. Queria ser como Deus. Por isso ele invejou, por isso ele levantou seu exército. 1/3 dos anjos do céu foram contaminados pela lábia de Lúcifer para trair o Senhor. Os anjos tiveram a sua experiência, foram provados, e 1/3 rejeitou o amor de Deus e foi expulso do céu para o inferno, para a terra. Por isso é esse combate espiritual que vivemos, essa luta espiritual. Estamos combatendo o bom combate, como dizia São Paulo. São os demônios que querem nos levar para onde? Para o inferno. Quem é a criatura que Deus mais ama? Somos nós. Deus ama cada um de nós, e Deus quer salvar a nossa alma, mas Satanás, ele não descansa, ele quer nos levar para o inferno, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta, porque quando Jesus voltar, acabou para Satanás. Então ele está esforçando, e é através do pecado. A igreja nos coloca o pecado venial, que não nos tira da graça, o pecado mortal e o pecado capital. O pecado venial não nos tira da graça, mas precisamos tomar cuidado. Um grande teólogo da igreja, chamado Garregula Grande, ele diz o seguinte, que devemos tomar cuidado com o pecado venial, porque se nos acomodarmos no pecado venial,
logo ele se tornará um pecado mortal. O pecado venial é como chumbo grosso na nossa alma. A gente vai se acomodando, vai ficando pesado, a gente vai ficando lento para a graça de Deus, para a vontade do Senhor, para responder à graça de Deus. Então precisamos ter o máximo de cuidado, buscar uma vida de confissão, de renúncia. É uma luta, meus irmãos, para viver na graça de Deus, para que o Espírito Santo possa agir com poder em nossas vidas, para que a nossa alma seja santificada por Deus. Deus, Ele quer salvar a nossa alma. O Senhor nos chama a essa experiência de salvação. O Senhor nos chama a renunciar às coisas do mundo e a tomar posse da sua graça, a deixar o Espírito Santo nos conduzir. Meu Deus, somos provados também, assim como os anjos foram provados, nós também estamos passando por uma provação, porque os anjos, quando eles foram provados diante de Deus, antes da batalha de Miguel e os seus anjos contra Lúcifer, os demônios nunca, ou melhor, os anjos nunca tinham visto a face de Deus. Os anjos nunca tinham visto a face do Senhor. Os anjos que permaneceram em Deus, como São Miguel, São Gabriel e São Rafael, eles tiveram a recompensa da fidelidade de ver a face de Deus, porque até então no combate, Deus, ele ocultava a sua face para os seus anjos. Por quê? Porque quem está diante de Deus não tem outra decisão a não ser Deus. Deus é a resposta de todos os nossos questionamentos, é a maior alegria da nossa alma, é o júbilo, é o que preenche o nosso coração. Então não tem como se decidir por outra realidade a não ser Deus. Então Deus, Ele queria que os seus anjos viessem até Ele por amor, porque o amor é uma decisão. Então aqueles que traíram Deus, que são os demônios nunca viram a face de Deus, nunca viram a face de Deus, porque eles não tiveram a recompensa, eles traíram o Senhor. O tanto que um exorcista estava exorcizando um homem que estava com vários demônios, como é um exorcismo, então são vários demônios, e o exorcista perguntou aos demônios: o que você faria para ver a face de Deus? E os demônios responderam: nós caminharíamos por um caminho estreito, com faca, fogo, tormento, por 1 milhão de anos, só para ver a face de Deus. Não era para voltar ao céu, só para ver a face de Deus. Nós temos a graça de ver a face do Senhor. O Senhor quer nos dar a salvação, a aprovação, a luta que estamos vivendo, que temos vivido aqui nessa terra. O Senhor nos dará a graça de ver a sua face, de estar na sua presença por toda a eternidade, meus irmãos. Então vale a pena a nossa vida de santidade, a nossa luta pela graça do Senhor. É uma luta constante, porque a nossa carne é o homem velho que deseja o pecado, e é a nossa alma que deseja a graça de Deus. O homem é feito de corpo, alma e espírito. O corpo do homem está ligado aos desejos. A alma, o espírito está ligado à santidade de Deus, à graça de Deus. A alma quer se santificar, mas há essa realidade, há um confronto interno em nós. Por isso que a igreja nos ensina que temos 3 inimigos, que é Satanás, o mundo e nós mesmos. O pior somos nós. Eu sou o meu maior inimigo. Eu tenho que combater os meus desejos, as minhas vontades, para fazer a vontade de Deus, para permanecer na graça do Senhor. Então, o risco que corremos de não fechar as brechas, como o pecado capital, que é o pecado cabeça, capital, é os vícios. O Senhor nos chama a ser virtuosos, pela nossa busca, pela nossa santidade, pela nossa perseverança, porque só encontraremos a graça de Deus, só viveremos a graça do Senhor se formos homens e mulheres virtuosos. A perseverança nos leva à virtude. Qual era a virtude de Nossa Senhora? Alguém sabe me dizer? Obediência, humildade. Exatamente. Ela foi fiel ao Senhor.
ela lutou pela graça de Deus para ser serva de Deus. Ela era a mãe do Senhor, é a mãe do Senhor. Nossa Senhora se colocou como serva, ela buscou uma vida de humildade. E São José, alguém sabe qual é a virtude de São José? Obediência. E foi fácil para São José ser obediente, sim ou não? Diante das lutas, é fácil para mim e para você essa obediência a Deus? Não é, mas a nossa perseverança gera em nós as virtudes. Como uma pessoa, se temos a virtude, do outro lado, salvação, virtudes, pecado, vícios. Como uma pessoa se torna viciada? Ela persevera no erro, ela persevera no pecado, ela busca aquilo que destrói o corpo dela, e ela se torna uma pessoa viciada nas drogas, na bebida, no sexo desregrado, no pecado em si. Então ela busca aquilo, ela busca se preencher do vazio. O homem, ele foi criado por Deus para viver com Deus. O homem foi criado para a eternidade. O homem tem sede de eternidade, o homem tem sede de salvação. A experiência que o homem tem na alma dele é se preencher da graça de Deus, mas pela falta de conversão, pela falta de enxergar a vontade do Senhor, o homem se perde e ele busca se preencher. Essa sede que a alma dele tem do eterno, ele vai se preencher no pecado, e pecado é vazio, e vazio não preenche vazio. Então o homem está sempre vazio. Por isso que há uma tristeza no coração daquele que não tem Deus, porque ele se preenche de vazio. São os prazeres, é o egoísmo, é o orgulho. Ele se lança nos seus desejos, está sempre vazio, sempre vazio. Aquele que tem um encontro pessoal com Cristo, ele se preenche da graça, ele se preenche do amor de Deus. É o amor que queima na alma, no coração do homem, que dá sentido à vida do homem, é o que dá desejo do céu, é o despertar na alma, no coração do homem, que dá desejo do céu, que dá desejo da graça do Senhor, de estar na presença do Senhor. Por isso é tão importante. Olha o que São João vai dizer: Cristo veio ao mundo para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a graça do Senhor que nos alcança. São Pedro nos diz: não é por bens perecíveis, como prata e ouro, que tendes sido resgatados do vosso vão procedimento, mas pelo preciosíssimo sangue do Cordeiro, imaculado e sem efeito algum. Então, a graça de Deus que chega ao coração do homem, chega pelo amor de Jesus. Eu gosto de uma frase de São Tomás de Aquino, que ele diz o seguinte: o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho que se manifesta sobre nós. O Espírito Santo que é derramado sobre nós é o amor de Deus que queima no coração do homem. Mas João Paulo quer o amor, é o Espírito Santo. Quando clamamos a graça de Deus, é o amor de Deus que está queimando em nossos corações. Quando nos entregamos, nos abandonamos ao Senhor, é o amor do Senhor que nos conduz para a santidade, para uma vida de graça, para uma vida de amor, de renúncia. Por isso é necessário, meus irmãos, nos tempos que estamos vivendo, como a profecia de Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre a humanidade. O Senhor já estava preparando a humanidade para viver o seu amor, porque somente o amor de Deus pode salvar o homem do pecado, somente o amor de Deus pode dar sede do céu. Quando temos a graça do Espírito Santo, e é a profecia, a renovação carismática, é a profecia de Joel, porque se cumpriu em Pentecostes a profecia de Joel, capítulo 3, e se estende até nós. Nós somos essa profecia da graça, do derramamento do Espírito Santo, é a salvação que vem de Cristo. Como eu dizia, a igreja é um meio de salvação para a humanidade. Para se chegar até Deus, ao coração do Senhor, é necessário passar pela igreja. A igreja é um meio de salvação. Devemos trazer o mundo para dentro da igreja, não é o contrário, como temos visto.
Não é a igreja que tem que ir para o mundo se contaminar, não. É o mundo que tem que ter a experiência de amor com Jesus. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente essa verdade pregada aos corações, veremos curas, libertações, conversões acontecendo. É a verdade do coração de Deus que tem que ser anunciada, meus irmãos. Não podemos colocar mel no evangelho do Senhor. Às vezes é sofrido, é batalha, é luta, mas é conversão aos corações. Somente a verdade vai converter, meus irmãos. E isso eu tenho vivido na minha vida, falando a verdade, levando a verdade aos corações. Mas João Paulo, são situações diversas, são pessoas que não enxergam o amor do Senhor, mas a verdade liberta, é a verdade que liberta. Eu me lembro daquela experiência, daquelas moças do Espiritismo que vieram debater comigo numa pregação. 3 moças do Espiritismo vieram debater comigo depois do encontro da pregação, e elas queriam provar para mim que eu estava errado. E eu falei para elas assim: conhecereis a verdade vos libertará. E eu falei para elas assim: o Espírito Santo vai revelar a verdade para vocês. Elas falaram: eu não acredito. Eu falei assim: eu desafio vocês a orarem comigo. Fiz um momento de oração com elas, porque elas falaram assim: a gente vai provar que você está errado. Eu falei: eu vou provar que eu estou certo, em nome de Jesus. Elas fecharam os olhos e o Espírito Santo começou a revelar a vida de cada uma delas. E o Senhor começou a falar da vida íntima delas, de situações de sofrimento delas. E elas caíram chorando no chão, chorando, dizendo: eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. E as 3 se converteram. As 3 se converteram, meus irmãos. É o poder de Deus, é a graça do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu tenho vivido essas experiências meia louca, mas é o Espírito Santo com sede. 3 homossexuais entraram em contato comigo através do meu WhatsApp. Pegaram lá no meu Facebook, sabem que eu sou pregador, que eu evangelizo, e vieram com historinha para o meu lado. Eu já comecei a profetizar na vida deles. O Espírito Santo fala: esses 3 vivem uma vida de pecado terrível, e o Espírito Santo começou a falar ao coração deles. Esses 3 estão vivendo santidade, estão vivendo vida de castidade. E um dizia para mim chorando: João, depois da experiência do Espírito Santo, naquela evangelização, eu nunca mais vi pornografia, eu nunca mais me relacionei com homens. Hoje eu vivo castidade para a honra e glória de Deus. É a ação do Espírito Santo, é o Senhor salvando almas, meus irmãos, através de nós. É almas sendo salvas, é a graça de Deus que nos santifica. Eu já testemunhei isso, mas é a graça de Deus, vale a pena. Porque quando aquela moça lá do Rio de Janeiro ligou para mim dizendo: João, eu não conheço você, não sei quem você é, mas é a última palavra que eu estou dando, porque eu vou me matar nessa noite. Eu falei para ela assim: quem é você? Ela falou assim: você não me conhece, eu estou apenas atendendo o último pedido da minha amiga. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu tenho depressão profunda, e essa noite eu me despedi da minha única amiga, e ela pediu uma única coisa para mim: atende meu último pedido. E ela falou assim: tá bom, pode pedir, mas eu vou me matar. Ela deixou bem claro: não me peça para não me matar, porque eu vou me matar. E a amiga dela falou assim: eu quero que você ligue para o João Paulo e faça uma oração com ele, é só isso que eu te peço. Ela falou assim: eu farei essa oração, mas depois você nunca mais vai me ver, que você vai me encontrar morta. Atendi essa ligação, essa moça: eu sou do Rio de Janeiro, vou me matar. Eu: quem é você? Não importa, minha amiga pediu para falar com você. Eu falei: tá bom, se ela pediu é porque Deus quer falar com você. Não acredita em Deus. Eu falei: vamos fazer o que ela pediu. Ela falou: por consideração a minha amiga, eu vou atender. Eu falei: então vamos orar. Comecei a clamar ao Espírito Santo. Eu falei: Senhor, que seja a última experiência dela, mas que ela morra batizada no Espírito Santo, para que ela se converta. Mas o Senhor, Ele gera vida. O pecado gera morte, mas o Espírito Santo gera vida. E eu comecei a orar, a clamar o Espírito Santo. E o Senhor falava da tristeza do coração dela, falava do ódio que ela tem vivido e que estava libertando. Eu falei: em nome de Jesus, que você seja liberta. Receba o poder do Espírito Santo, receba o batismo de fogo, receba a unção de libertação na sua vida, na sua alma. E ela começou a chorar, e ela chorava, e ela disse assim:
Você falou toda a minha história sem nem me conhecer. E fique tranquilo, porque Deus, Ele curou o meu coração e eu não vou mais me matar. Glória a Deus. É a salvação, é o desejo, a sede de Deus em nossos corações, meus irmãos. Olha para mim e para você, o que somos nós sem a graça de Deus, sem a ação do Espírito Santo? Eu vim de uma vida errada, de pecado, de sujeira, andava com traficante, balada sexta, sábado e domingo, tive a minha experiência de conversão. Os meus amigos, muitos deles estão debaixo da terra. Eu era para estar lá, mas o Senhor falou assim: eu quero te usar, eu estou te resgatando, porque eu quero salvar a tua alma. E eu tomei posse da graça de Deus, de anunciar o Evangelho e levar essa salvação, compartilhar do amor de Deus aos corações. Essa é a nossa missão, compartilhar o amor de Deus, viver o amor de Deus. Eu quero entrar no céu, você quer entrar no céu? E eu quero levar uma multidão comigo, através da evangelização, através do amor de Deus. É isso que o Espírito Santo está gerando na igreja, homens e mulheres de fogo, a graça de Deus, homens e mulheres curados pelo poder do Espírito Santo. Se há alguma situação que você precise ser curado, uma situação de libertação, o Senhor, Ele quer trazer essa graça, o Senhor quer nos libertar, o Senhor quer curar os nossos corações. Vamos ficar de pé, vamos deixar o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo nessa noite trazer a salvação para a tua alma, te libertar de tudo aquilo que ainda está apegado a você, de tudo aquilo que ainda é escuridão. O Espírito Santo é luz em meio às trevas, dissipando as escuridões, dissipando as trevas da nossa vida. Levanta os seus braços lá no alto, homens e mulheres de fogo, cheios do Espírito Santo, uma unção poderosa do Espírito Santo. Receba nessa noite essa unção, recebe o poder do Espírito Santo a avivar a tua alma. É o Senhor te dando sede do Evangelho, sede de ser um bom católico, devoto de Nossa Senhora, apaixonado pela igreja. Toma posse dessa unção, toma posse do poder do Espírito Santo, toma posse de Deus falando ao teu coração. É o Senhor respondendo ao teu clamor. Essa noite o Senhor está falando, essa noite o